Fala galera, estamos aqui em mais uma edição do nosso LigaCast, o episódio que a gente vai falar muito sobre serviços financeiros e inovação. O LigaCast, como você sabe, está ajudando a transformar pessoas e empresas através de inovação e a gente quer sempre trazer quem de fato faz isso acontecer nas empresas. Hoje é um episódio especialíssimo. Sei que todo mundo vai falar, mas o episódio sempre é especial, mas esse aqui realmente é muito especial, porque eu tenho um convidado já compadre praticamente aqui de Liga Ventures há muito tempo. Thiago Iglesias, gerente sênior de inovação da Sinqia. Seja muito bem-vindo, ex-Liger, inclusive. Obrigado de ter topado aqui o convite, Ti. Obrigado você, Gui. Obrigado aí a nossa audiência também que está assistindo. É um prazer estar aqui. Vai ser muito legal a gente falar aí sobre não só as iniciativas da Sinqia, da Evertec, do Torque, mas também de como que o mercado financeiro está olhando para a inovação também. Legal. Primeiro, já se apresenta um pouco pro pessoal, vamos dizer, como é que você foi parar na Sinqia e como que você foi parar, na verdade, trabalhando em inovação? Legal, excelente. Bom, hoje eu estou ali como responsável pelo Torque, né, que é o núcleo de inovação ali da Sinqia, da Evertec. A Sinqia é a maior provedora de tecnologia para o mercado financeiro aqui no Brasil, né? E recentemente, ali no final do ano passado, foi adquirida pela Evertec, que tem também uma atuação aí de tecnologia para o mercado financeiro, para o mercado de varejo também na América Latina e no Caribe. Então, são 26 países de atuação aí na Evertec. Eu fui para o time da Sinqia na época, antes de ser Evertec ali ainda, né? Em 2021, saindo da Liga. Então, eu fiquei ali 3 anos, pouco mais de 3 anos na Liga, 3 anos e meio na Liga. Antes da Liga eu tive startup também, né? Tive essa jornada empreendedora, com falhas, com acertos, aprendizados ali no processo. E, enfim, tive a felicidade de trabalhar ali na Liga, quando a Liga estava em um estágio bem legal ali de desenvolvimento, de crescimento, né? Bastante projeto novo. Aprendi muito ali na Liga e que me deu também bagagem para ter essa oportunidade depois de, enfim, transferir ali um pouco do conhecimento para o mercado, né, para uma corporação e desenvolver ali nossas iniciativas de inovação aberta, mais propriamente dito. E tem sido uma trajetória muito legal. Já vou voltar um pouco mais do Thiago daqui a pouco, para a gente explorar, inclusive, o teu lado acadêmico aí, porque acho que você consegue mesclar muitas coisas que o pessoal às vezes faz uma trajetória. Eu sou empreendedor, eu sou corporativo, eu fui mais para academia, ou não. E o Thiago é um misto de várias dessas coisas. Mas queria que a temporada agora, Thiago, a gente vai falar muito sobre a máquina da inovação das empresas, ou seja, quais iniciativas, programas, como que o pessoal se estrutura para fazer. E você já comentou do Torque, já comentou um pouco o Evertec, Sinqia, né, de ter rolado essa fusão aí no final do ano passado. Explica pra gente como é que vocês se estruturam em termos de inovação dentro da empresa. Legal, excelente. Então, a Sinqia desenvolveu o Torque enquanto iniciativa foi no final de 2018. E era o propósito de ser um hub de inovação para o mercado financeiro mesmo, né? Um hub, vamos dizer assim, agnóstico, com possibilidade de vários players diferentes, concorrentes, inclusive, participarem ali junto. Nesse processo de construção, acabou que, por uma demanda mesmo do mercado, o Torque acabou se transformando numa unidade de serviços da empresa, fornecendo serviços de, não de inovação, mas serviços de tecnologia, serviços de transformação digital para empresas do mercado financeiro. Isso foi mais ou menos até 2020, quando, por uma mudança estratégica ali dos fundadores da época, né, que estavam à frente da empresa na época, o Luciano e Bernardo, eles puxaram para a gente voltar com aquela vertente de olhar para a inovação, tecnologia, transformação do mercado financeiro como um todo e menos como provedor de serviços. A unidade de serviços foi criada, inclusive, na Sinqia, é uma das unidades de negócio que a gente tem hoje na empresa, e o Torque passou a olhar para uma vertente mais de startups, de conexão com esse ecossistema de empreendedorismo. Ali em 2020 foi quando foi estruturado o veículo específico de investimento do Torque. Começaram ali os investimentos de forma indireta. Então, hoje a gente, enquanto Torque, a gente investe direta e indiretamente em startups, pelo meio do nosso veículo de CVC. Indiretamente junto com fundos. Então, a gente tem fundos que a gente investe junto, que a gente faz co-investimento, ou que a gente investe como LP mesmo. Astela, Canary, Parallax. Temos aceleradoras também, que a gente faz esse processo junto. E temos nossos investimentos diretos também. O CVC é um dos focos do Torque, né? Quando eu cheguei na empresa, estava muito no foco de começar a transformar o que estava sendo construído enquanto portfólio para extrair valor, né? Porque tem muito não adianta eu só investir. Sim. Se eu sou um investidor que se posiciona, que é o nosso caso, né? Como um investidor estratégico, eu quero não só investir para ver um retorno financeiro, mas para estar junto nesse processo de construção do negócio e também de captura de sinergias, de possibilidades de geração de valor para todos ali. Então, a gente começou ali em 2021
estruturar melhor a iniciativa de inovação aberta, né? As iniciativas de inovação aberta, né? Então, como que a gente conecta o CVC com a inovação aberta para que os dois possam, de uma forma ou de outra, extrair valor em conjunto ali, né? Então, como que eu aproveito melhor as startups do portfólio, como que eu também busco novas startups, talvez, para serem investidas por meio de projetos de inovação aberta, né? A gente tentar conectar, enfim, iniciativas que podem gerar valor tanto para os nossos clientes, quanto para dentro de casa também, que de repente pode ir para uma esteira do CVC depois. Então, hoje a gente tem esses dois focos principais, eu diria. O CVC e a inovação aberta dentro da estrutura do Torque. O que não quer dizer que o Torque é 100% da inovação na empresa. A gente tem, por exemplo, uma área de P&D que faz pesquisa e desenvolvimento, principalmente, por exemplo, para questões regulatórias, transformações regulatórias que estão acontecendo. Se só o Torque ficar pensando nisso, como é que os donos dos produtos vão conseguir fazer o desenvolvimento dos seus produtos? Então, tem uma conexão forte também da gente com as áreas de P&D da empresa, algumas outras também, para a gente tentar, enfim, disseminar um pouco mais essa cultura de inovação, tentar dividir a responsabilidade do desenvolvimento da inovação mesmo dentro da empresa. Não ficar só dentro da área de inovação, tem que pensar em tudo, fazer toda a inovação dentro da empresa. Não, a gente já está trabalhando de uma forma em que todos participam desse processo. É um desafio, mas é algo bem interessante que vem evoluindo aí ao longo dos anos. Nossa, que maneiro. Primeiro que vocês misturam vários elementos, né? Que outras empresas às vezes começam ou fazem só um pedaço, né, da cadeia. É mais empreendedorismo, é mais cultura, enfim. E ali vocês estão fazendo meio que o pacote todo, né? Queria que você tocasse, então, já que vocês têm essa parte de Corporate Venture Capital, que você explicasse em que momentos que faz sentido para vocês se investir, daí direto ou indiretamente, e que momentos que não. Isso aqui a gente vai trabalhar como um programa de Open Innovation em que você basicamente quer ter parcerias com as startups. Legal, excelente pergunta. Eu acho que assim, até para dar um contexto e pelo que eu tenho conversado também no mercado, eu acho que isso se conecta com a história de outros que tiveram caminhos parecidos. Inicialmente, a estruturação do CVC foi muito próxima à história de, já que eu estou começando, vamos se aproximar de quem já sabe fazer? Uhum. Então, até por isso, a conexão com os VCs ali, com aceleradoras no começo, para a gente começar a entender como é que é navegar nesse cenário de investimento de Venture Capital e migrando para o Corporate Venture Capital, né? Então, foi muito de, vamos se aproximar de quem já faz e, a partir dali, aprender nesse processo. Com isso, também foi se dando maturidade para uma tese, né? Que tese de investimento específica que a empresa gostaria de ter, que a gente, enquanto veículo de CVC, teria, quanto que a gente quer estar próximo estrategicamente dos negócios investidos, quanto que a gente quer ver a evolução dessas conversas de investimento de um equity pequeno, para, de repente, uma trilha de M&A, ou para uma saída futura, ou para, enfim, uma construção de uma joint venture. Enfim, as possibilidades são muitas. Uhum. E cada caso, acho que aí tem uma coisa legal que a gente trabalha, é assim, a gente tem, obviamente, uma tese que olha hoje, né, até 6, 7 meses atrás, antes da Evertec, né, tecnologias para o mercado financeiro. Agora, a gente está em um processo de entendimento da evolução dessa tese, porque a Evertec, além, obviamente, do foco no mercado financeiro, com uma vertical muito forte de pagamentos, ela tem também atuações para varejo, por exemplo, que também se conectam com o mercado financeiro. Enfim, hoje em dia a gente está vendo essa transformação acontecendo. Mas como que a gente entende para quais diferentes frentes a gente quer ter mais proximidade com a investida, menos proximidade? A gente quer testar alguma coisa antes da gente fazer investimento, a gente quer... Porque também tem questões de timing de mercado, né? Às vezes aparece uma baita oportunidade numa startup muito promissora, que não dá para você necessariamente... Putz, idealmente eu iria fazer um projeto junto para ver se a química funciona, se as integrações rolam, mas às vezes o timing putz, eu preciso investir naquele momento. A gente tem uma história muito, enfim, de sucesso aqui, que é o case da Cellcoin. A Cellcoin recentemente recebeu uma captação grande aí, né, de 600 milhões, e foi o nosso momento de saída também. Uhum. A gente fez um exit ali do Torque dentro da Cellcoin. E o momento de oportunidade, quando aquilo surgiu, foi uma oportunidade de conexões do mercado mesmo. A rodada estava acontecendo, eles iam fazer uma bridge, a gente teve a oportunidade de entrar. No desenho ideal, a gente teria Seguido, mas tem. pensado em projetos, que é como a gente tenta estruturar, né? Tentar conectar um pouco mais da visão estratégica que a gente tem para a prática, para depois seguir para um investimento. Mas às vezes aparecem cenários diferentes e a gente tem que se adaptar, né? Então, a resposta depende. Vários dependes ali, mas porque o contexto que vai dizer mesmo o caminho que a gente vai seguir. Que legal. Acho que também fica claro que...
como você falou, da oportunidade, né? O mercado de empreendedorismo, ele tem essa questão, vamos dizer, de safras ou de oportunidades que a gente tem que ficar atento. Então, queria que você contasse, assim, do começo da jornada de vocês, que é ficar ligado aí no que o mercado está oferecendo. Você já comentou, vocês trabalham com aceleradoras, trabalham com fundos. Explica um pouco mais como é que você monitora tudo que está rolando, porque, em particular, no mercado de vocês, mercado financeiro, de fintechs, é coisa para chuchu, né? Sim, sem dúvida. E acho que aqui tem já dá para trazer um case legal que a gente, junto com a Liga, inclusive, nesse ano, a gente vem evoluindo e acho que vai continuar, né? Cada vez que a gente vai falar de estratégia do ano que vem, a gente vai pensando em como que novas coisas estão chegando, não só como tecnologia para o mercado, como também nessa vertente de inovação, de buscar diferentes cenários de trabalhar inovação. Sim. E esse ano, especificamente, a gente trabalhou num processo de fazer dada o momento também de aquisição da Evertec que a gente teve no final do ano passado, quando a gente ia desenhar a estratégia para esse ano, a gente falou, puxa, vamos dar um passo atrás e vamos entender o contexto que a gente tem enquanto organização, dados os recentes movimentos que aconteceram, para a gente entender para onde que a gente vai priorizar esforços. Porque no final das contas, e você trouxe muito bem, o mercado financeiro ele é muito vivo. E as transformações acontecem em diferentes velocidades. Quando vem uma regulação, quando o regulador está por trás, todo mundo se mexe para ir para aquilo também. Mas outras coisas vão acontecendo antes do regulador. E a gente também tem que estar de olho, porque às vezes a transformação, de repente, vira de uma forma rápida e é legal a gente estar à frente disso, né? E a gente ali dentro da estrutura da Evertec, assim, que a gente tem 6 unidades de negócio, né? A gente olha para bancos, fundos, consórcio, previdência, pagamentos e serviços. Além de uma digital, né? Uma unidade de digital que é transversal a todas, né? Então, você imagina, eu estou falando de regulação de consórcio, aqui eu estou falando de previdência, aqui eu estou falando de fundos, e aí fundo investimento aberto, tipo, fechado. Tem vários tipos enfim, de regras, de coisas que vão funcionar. E eu tenho que estar ligado em tudo isso. Mas aí, é o que eu falei, né? Os times de produto estão muito mais atentos a como essas coisas estão acontecendo. E a gente, numa estrutura que não vai conseguir direcionar esforços para tudo isso, precisa priorizar. Então, a gente fez um trabalho junto com a Liga ali no começo do ano, a gente chamou de Torque Unlocking, né? No sentido de destravar ali algumas possibilidades que a gente teria, de fazer um estudo mesmo, de entender dentro de casa quais são essas verticais, quais são as prioridades que o mercado está olhando dentro de cada uma delas. Então, assim, o que está sendo olhado em consórcio não é necessariamente a mesma coisa que está sendo olhado em fundo, apesar de que consórcio muitas vezes, inclusive, tem propagandas agora falando que consórcio também é investimento, porque o pessoal quer trazer, enfim, público, né? Mas não necessariamente estão olhando a mesma coisa. Então, a Liga ajudou muito a gente também a entender, falando com especialistas da rede de vocês, falando com outras startups também, como que esses mercados estão vendo a evolução, né, deles num período curto. A gente pôs uma meta ali de 2 a 5 anos, mas mais focando mais próximo do 2, porque a gente queria já começar a atuar. Fizemos esse exercício, trouxemos ali as lideranças da empresa para compartilhar depois de uma discussão em cima do estudo, e a partir dali fizemos depois um exercício aí já sem a Liga, já internamente, até por questões mais estratégicas ali, de mapear iniciativas e priorizar algumas que a gente ia endereçar durante o ano. E é o que está efetivamente acontecendo nesse momento. Por exemplo, a gente está nesse momento com 2... falta de nome, desafios de inovação, enfim, cada um dá o seu nome, né? A gente, inclusive, chama de Torque Challenge aqui e está chamando de Conexão Latam, o que está rolando no Chile. Mas são iniciativas que foram mapeadas e que estão, nesse momento, buscando ali startups, as duas com a temática de inteligência artificial, né? Porque é uma temática que, enfim, pode-se falar se é hype, não é? Mas assim, tá presente e tá realmente, a gente está vendo transformação acontecendo. Então, a gente está aí buscando startups aqui no Brasil com foco de inteligência artificial para aplicações na esteira de DevOps da empresa. E lá no Chile também para uma conexão de inteligência artificial, mas mais em cima de trabalhar dados que geram valor para os nossos clientes de varejo, são os grandes retailers ali do Chile. Enfim, endereçando com base no que foi mapeado ali de oportunidades que a gente teria no começo do ano. Mais ou menos esse um pouco do contexto aí, atual em relação a essa trajetória de identificar e começar a direcionar como trabalhar isso. Os desafios são, de repente, programas mais estruturados, né? Então, a gente tem ali um alinhamento para fazer uma chamada para o mercado, divulgação, recebe inscrições, etc. Mas isso não quer dizer que a gente só está fazendo esses, né? Então, assim, surgem oportunidades
com timings muito diferentes. Então, algumas mais, digamos assim, mais públicas, mais expostas, outras um pouco mais, digamos assim, abaixo do radar. exatamente. E às vezes um cliente mesmo, né? A gente está falando ali de uma estrutura hoje com o pool todo que a Evertec tem de atuação no Brasil, a gente está falando de mais de 1.000 clientes. Então, assim, vem um cliente às vezes e, putz, eu gostaria muito de, além dessa solução, ter essa outra funcionalidade aqui, ou trazer alguma coisa que conectasse essas outras duas coisas, ou tô vendo aquilo ali, isso poderia... Poxa, a gente não tem, será que a gente não pode buscar, até na nossa própria rede, né? Entre startups investidas direto ou indiretamente, a gente está falando de mais de 120 startups. Então, poxa, eu consigo também, às vezes, buscar uma solução que o pessoal demoraria 3, 4 meses para desenvolver dentro de casa, se faria também, porque às vezes tem outras coisas, exatamente, que estão no radar ali. Poxa, eu posso trazer uma startup para, em conjunto, a gente modelar alguma coisa, uma oferta junto ali, fazer um modelo de revenue share, enfim. Aí os modelos são muito variados, muito possíveis ali, né? Mas para a gente endereçar coisas mais pontuais e rápidas, que talvez não tenham tempo de estar passando por uma esteira mais estruturada, de um programa ali de inovação aberta. E que, no final das contas, é inovação aberta da mesma forma também, né? Você deu o gancho de duas coisas que eu queria, então, agora que você explorasse, não muito pegadinha, mas perguntas um pouco mais difíceis, que é, primeira delas, você falou sobre o uso de IA e a busca disso, a questão do, mas é hype ou não, mas por outro lado, cara, está sendo realmente usado no painel, acho que com CIOs na Febraban Tech, os grandes bancos falaram explicitamente que todos eles têm talvez uma cautela em uso para produto na ponta, mas que estão usando largamente em times de desenvolvimento. Queria pegar a tua leitura, dado que você está, de alguma maneira, já pensando nos testes, né? A tua responsabilidade é menos, digamos, da coisa operacional em si e mais buscar o que está na frente. É isso mesmo? Por enquanto, soluções financeiras, a gente ainda vai ter IA, digamos, mais comedida do que o potencial dela? Ou a gente já está chegando num lugar que daqui a pouco o produto mesmo é a IA que te anuncia, te gerencia e te relaciona? Legal. Eu acho que aqui tem duas partes da resposta que eu vou dar aqui. A primeira esse movimento, né, de as organizações enfim, a IA tá rolando, tá todo mundo vendo e tá todo mundo falando e o FOMO existe, né? Então, assim, poxa, o que eu vou fazer? Acho que o movimento de começar dentro de casa é um que tem sido, talvez, pela facilidade a escolha, mas também porque é um processo de aprendizado, né? E eu não vou, talvez, aprender com o que eu tô colocando na rua pro meu cliente para descobrir que, putz, não fiz certo, ou deveria ter pensado de outra forma. Então, o pessoal tá testando muito dentro de casa. E tenho visto várias histórias nesse sentido e acho que é um movimento assertivo, tá? Sim. Vou aprender dentro de casa, seja no time de desenvolvimento, agora já, enfim, com o advento das LLMs aí, a gente tá vendo estruturas menos tecnológicas, né? Jurídico, financeiro, vendas, já incorporando inteligência artificial para melhorar a eficiência dos times mesmo. Então, acho que esse é um primeiro movimento. E a partir daí, não quer dizer que é só assim, tá? Tem gente que já está pensando em IA para produto mesmo, e talvez esteja fazendo isso antes ali do interno, mas, enfim, é o cenário de cada um. Mas a partir desse aprendizado, acho que a próxima coisa que vem é exatamente, putz, agora que a gente já tem um pouco de conhecimento, vamos começar a validar isso dentro dos produtos? E aí tem diferentes momentos da organização, né? Tomada de risco é uma coisa complexa também nesse sentido. Você falou de um painel com uns grandes bancos ali, eles têm um momento de risco muito complexo, né? Não dá para tomar um risco de, eventualmente, enfim, um produto que eles desenvolveram com inteligência artificial começar a prejudicar uma série gigantesca de pessoas ali que são os clientes deles. Sim. Já outras empresas não têm necessariamente esse risco tão grande ou também estão arriscando mais, né? Então, startups, a gente tem, você falou de produtos, né, com inteligência artificial. A gente tem um caso muito legal também de investida direta nossa, que é a DataRudder, né? Que tem um foco de desenvolvimento de soluções com inteligência artificial para o mercado financeiro. E hoje elas estão muito legal, estão com um produto muito legal voltado para antifraude, né? Antifraude que traz inteligência artificial embarcada para efetivamente reduzir. Elas têm um produto muito legal de Pix, né? Eu falo elas porque é a Thaís e a Rafa, né? Que são as fundadoras. Então, assim, elas estão já trabalhando e estão com um produto no mercado que já tem clientes maduros utilizando. Então, assim, acho que depende muito do estágio da empresa, né? E de quanto que ela está disposta a tomar risco, ou até do fato de aquilo ser o modelo de negócio da empresa, né? Os grandes bancos, eles têm os produtos deles, que a inteligência artificial pode ajudar. Mas eles não dependem da inteligência artificial
para gerar valor, para gerar, enfim, valor para os seus acionistas, para os stakeholders como um todo. Já uma startup que cresce com foco nisso, ela vai ter que, de alguma forma, de novo ou de outra, direcionar esforços para isso virar um produto, né? Então, acho que é isso que vem acontecendo também nesse sentido. Segunda pergunta que eu queria te colocar é: vocês estão olhando inteligência artificial, mas estão olhando uma série de tecnologias e de espaços de oportunidade, né? De nichos ali que as startups estão explorando. Como é que é a avaliação sobre vou fazer com elas ou vou fazer depois delas ou antes delas? Quando que tem essa colaboração ou quando tem competição mesmo, dado que fintech tem um monte delas? Sim, essa é outra excelente pergunta. E, assim, a inteligência artificial é um tema, mas, por exemplo, o tema de blockchain é um outro tema que tem um potencial gigantesco de impacto no mercado financeiro. Enfim, algumas outras frentes aí possíveis também. E aí, acho que, assim, tem... de novo, né? Se as respostas fossem simples, mas cada caso vai trazer um pouco do contexto ali, né? A gente tem, por exemplo, às vezes uma oportunidade para explorar algo que é imediato, e se eu fosse desenvolver aquilo dentro de casa, eu não ia conseguir, pelo timing daquela oportunidade. E eu ia perder. Talvez nesse momento, poxa, será que não vale a pena eu trazer alguém para fazer isso junto e a gente conseguir capturar esse valor? O que não quer dizer que porque isso foi feito junto, isso não vai, de uma outra forma, ser desenvolvido enquanto um projeto para sair um produto dentro de casa e que, eventualmente, até compita com esse. Acho que nesse momento, e aí tem o viés, que você até comentou, né, acadêmico da inovação aberta, que eu recém concluí o doutorado pesquisando também essa temática de modelos de negócio, de startups, de inovação aberta. E acho que nesse momento o que é mais importante é a transparência entre as organizações. Ali, né? Olha, a gente está fazendo isso aqui está sendo feito com esse cliente, com esse propósito, para esse timing, mas a gente também está trabalhando outras frentes que vão eventualmente ser maiores que isso e que vão endereçar outros mercados ou até, enfim, o próprio mercado que aqui. Tá fazendo. Exatamente, ou se incorporar depois. Assim, a gente não tem necessariamente as respostas de como a coisa vai ser daqui a X tempo, mas nem por isso a gente tem que deixar de trabalhar, tem que deixar de ir desenvolvendo, né? Porque a gente vai aprendendo também com o tempo. Mas já aconteceu de vocês colocarem dinheiro, por exemplo, via fundos ou via aceleradoras e de repente falar assim, não, mas os caras vão botar capital agora numa startup que a gente vai desenvolver algo parecido? Eu acho que já aconteceu. Já aconteceu. Assim, se a gente for olhar, o próprio case que a gente tem ali com a Cellcoin é um case interessante. Porque ele é ele traz um cenário em que, assim, a gente entrou na rodada da Cellcoin, isso foi 2021. E a Cellcoin era X em 2021. A gente está falando hoje de 2024, é uma outra empresa, que inclusive cresceu com uma estratégia parecida daquela que assim que cresceu, que é de aquisições também. Fizeram M&As, compraram outras startups. Isso foi incorporando outras unidades de negócio na própria Cellcoin e algumas delas até com sobreposição em relação ao que a gente tem dentro de casa. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é um caminho natural disso acontecer se você está também, de uma forma ou de outra, olhando para a estratégia da sua empresa mesmo, né? Porque se você está buscando um alinhamento estratégico no momento do investimento, a chance da sobreposição acontecer, seja por iniciativas internas ou porque, eventualmente, no futuro, a sua empresa está fazendo uma aquisição de uma outra, que compete com qualquer startup que você investiu, é um cenário que você não vai ter visibilidade, né, no momento presente. Só vai acontecer no futuro. Então, já aconteceu, vai continuar acontecendo, provavelmente, né? E não acho que é algo que tem que ser combatido, é algo que tem que ser entendido e, obviamente, exige um esforço grande desse alinhamento estratégico em todas as camadas da organização e dos parceiros que estão envolvidos nesse ecossistema, né? Clientes, fornecedores, startups investidas, fundos que estão junto ali também, né? Com fundos a gente acaba tendo menos... depende muito do momento também. Tá. Ou a gente está co-investindo ou a gente é um LP, né? Se a gente é um LP, a gente é um LP. Posso até ter mais força ou outra, né? Dentro de alguma... Da escolha de uma talvez de apoiar na análise de uma. Mas assim, a decisão de investimento vai ser do fundo, independente da opinião do LP X ou Y, né? Então, também isso traz diferentes cenários ali no quanta sobreposição ou, enfim, competição aquela investida vai ter dentro do que a gente vê como estratégia da empresa. Que legal. Queria aproveitar agora, então, dar aquele passinho mais aprofundado dentro do que você chamou do Torque Unlocking.
muitas das empresas acabam já fazendo um trabalho de análise estratégica e fica naquele dilema entre preciso de mais informação, tô com fome ainda, versus, cara, já sabemos muito e a gente, na verdade, está tão mergulhado no mercado que a gente é protagonista, né? Queria que você contasse um pouco de, cara, como é que faz para balancear um nível de informação que, de fato, a empresa, a liderança da empresa queira consumir aquilo e fale, valeu a pena. Legal. Vamos lá. Enfim, né, algumas ideias minhas aqui também, que, enfim, não necessariamente são verdades do mercado, mas assim, eu acho que quanto mais a gente sobe em camadas ali da empresa, mais a preocupação vai estar ligada ali a questões que vão, por falta de outra frase, mexer o ponteiro da empresa, né? Tá bom. E mexer o ponteiro, eu vejo duas mais objetivas e uma terceira, assim. Acho que aumentar receita, né? Novos produtos, novas soluções, novas funcionalidades de produtos que já existem, enfim, várias possibilidades. Reduzir custo, né? Que é outra coisa simples ali. Então, trazer eficiência, mudar a maneira de fazer de outras formas, trazer parceiros para fazer o que não é prioridade ou core da empresa. Aí tem outras possibilidades. E uma outra que talvez seja menos menos fácil de visualizar girar o ponteiro, mexer o ponteiro, que é mitigar risco, né? Que é entender também... talvez não vai aumentar a minha receita nesse momento, não vai reduzir meus custos nesse momento, mas estou mapeando e estou vendo que pode acontecer alguma coisa aqui que em algum momento vai ter um impacto grande no meu negócio, né? Perfeito. Então, acho que ChatGPT com a OpenAI, tendo originado de um paper da Google, é o tipo de exemplo que fala, ó, nem sempre quem tem projeção tecnológica ou liderança do mercado realmente enxerga tudo. E às vezes estava até enxergando. Tinha um processo ali de mitigação de risco, mas... Aí também tem outros desdobramentos. Exatamente. Tem outros desdobramentos de, assim... A gente falou agora aqui, né? Eu tô falando de uma Evertec que tem 7 unidades de negócio aqui no Brasil, né? Eu vou estar... Imagina que eu tô... E, obviamente, que o nível de eficiência de uma área de inovação, por maior que ela fosse, ela não vai conseguir ver todo o cenário de tudo. A chance de alguma coisa passar existe, né? Mas nem por isso o processo de olhar para esses possíveis riscos não deve acontecer, né? Então, assim, eu acho que nessa conexão, quando a gente vai para esse alto escalão, eu tenho que, de alguma forma, deixar claro qual quais desses três eu estou endereçando com qual iniciativa. Porque também é aquilo, né? Eu poderia me propor a fazer um programa X de inovação aberta que vai endereçar os três. Mas foco, a gente vem do mercado, né, de aceleração, de empreendedorismo, de startup, e assim, foco é importante, né? E principalmente para mostrar valor de uma forma clara, né? Então, assim, poxa, essa iniciativa aqui vai focar em desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto para gerar negócio, gerar novas receitas. Não, essa iniciativa aqui, a gente vai fazer um mapeamento de mercado para a gente entender o que pode acontecer e depois pensar se vai ou não fazer alguma coisa com aquilo, sabe? Então, acho que isso é importante na hora que a gente está falando de como conectar tudo isso ali na estratégia da empresa e como também mostrar valor para quem está em diferentes camadas da organização ali. Mas você concorda comigo que talvez os seus pares no mercado, não só por restrição deles, mas assim, eles encontram um cenário em que muitas empresas ainda querem bala de prata? Querem que você traga o estudo ou que traga o programa, enfim, que resolva todos os problemas da companhia? Não, isso existe. E assim, eu acho que... E aí, vindo ali pro viés, talvez, acadêmico de leitura, de pesquisa, assim... a academia não tem, por exemplo, consenso de ROI de inovação. Essas coisas são complexas. E muito do, enfim, corporativo se baseia também de forma, às vezes até indireta, não acham que tanto, mas assim, no que é desenvolvido e construído dentro de uma academia, que depois vira um livro de negócio, que vira pensamento de pessoas que estão trabalhando na liderança de organizações, que aí vão se replicando para como isso é feito no dia a dia. Então, acho que o fato de ser novo o tema, e não que, enfim, a gente está falando de ser novo, enfim... Num contexto de evolução de conhecimento do ser humano enquanto mercado mesmo, tá? O tema de inovação aberta, por exemplo, é algo que no final da década de 90 ali, começo da década de 90, a gente começou a trabalhar esse conceito de inovação aberta mais amplamente. Ter a clareza de o que isso pode ou não impactar a minha empresa não é algo que é fácil de você enxergar em todos os executivos que estão aí no mercado. E às vezes ele acaba... Pode ser que o cenário seja, eu estou me baseando em outras coisas que eu sei como funcionam e eu quero tentar replicar para que a inovação funcione da mesma forma. E aí a gente começa a encontrar barreiras, né? Que talvez... putz, mas quando eu estou falando de
o meu PMO, que é o meu escritório de projetos estratégico, ele tem aqui indicadores claros para como eu meço o sucesso desse meu projeto. Mas porque provavelmente você está replicando um projeto que você já fez N vezes e que você sabe qual é o caminho dele, né? Quando eu estou falando de inovação, eu estou testando, né? E como é que eu vou medir os erros que trazem para zero um possível acerto que depois multiplicou por 15? É difícil de fazer isso acontecer. Você comentou, por conta de vocês serem LPs na Astela, né? O Rigonati tem uma frase que ele fala que as startups vão tentar seguir um padrão de beleza imposto pelo mercado, né? Mas não quer dizer que só tem startup bonita porque o fundo diz que é bonita, né? Sim. Vão ter outras que vão dar muito certo, Exatamente. independente do caminho que ela segue, né? Que legal. Acho que o ponto adicional que eu queria que você falasse, então, Thiago, era assim, dado que você alinhou antes a expectativa do que aquele tipo de trabalho vai gerar para a empresa. Então, nesse caso aí, entendi, né, que você estava primordialmente olhando mitigação de riscos, de oportunidades estratégicos de movimento e talvez algumas novas linhas de receita. Como que é o depois? Porque depois, assim, chega uma hora que o pessoal tem contato com a informação, tem aquela coisa meio de debriefing, né? Peraí, o que sedimenta mesmo e como fazer aquilo ali revisitar a estratégia? Para vocês, realmente rolou uma revisão ou então era meio só de um double check em coisas que já estavam previstas? Legal. Acho que dando esse passo atrás, quando a gente está falando ali do unlocking em si, né, o apoio que a gente teve ali da Liga em fazer esse mapeamento, ele teve muito mais um apoio, um viés de provocação dentro das lideranças. Então, a entrega final foi a gente ter um momento com todas as camadas de alta gestão da empresa, vendo uma apresentação da Liga com debate, enfim, com painéis de especialistas, trazendo sobre aquilo que está mexendo, transformando o mercado. A partir dali, o nosso trabalho foi de, junto dessas lideranças, dessas diretorias, levantar o que era prioridade para cada uma. E aí não veio só o mitigar risco, veio também a redução de custos e veio também porque assim, uma área, por exemplo, de atendimento, que faz ali o suporte ao cliente, ela poderia pensar em produtos, mas ela também poderia pensar em como que eu me torno mais eficiente. Então, assim, a gente não restringiu as diferentes diretorias a pensarem ou A, ou B, ou C. E vieram coisas dos três tipos. Exatamente, dos três tipos vieram. Aí, e aí acho que responde mais a sua pergunta, o que eu vou direcionar, aonde eu vou direcionar mais esforço, né? Mais tempo, mais energia. E aí vem a conexão com o estratégico. O que é a estratégia da empresa para aquele momento? E aí, quando a gente está falando de, enfim, diferentes cenários, diferentes empresas, isso vai ser, às vezes, geográfico para um país, vai ser para uma unidade de negócio, vai ser para a corporação como um todo. Então, a gente precisa entender, dentro daquilo que foi mapeado, eu tenho oportunidade de aumento de receita, eu tenho oportunidade de redução de custos, eu tenho oportunidade aqui de mitigação de riscos. Para onde eu vou direcionar esforços, né? E aí, obviamente, isso é uma questão muito mais estratégica da companhia, mas acho que todas vão poder. Poxa, nesse momento, para essa unidade de negócio, é melhor eu focar nisso daqui. Nesse momento, para aquela geografia, é melhor eu focar nesse outro aqui. Conseguimos fazer tudo? Não conseguimos. Tá, então qual desses é mais prioritário ainda? E aí vai tendo a necessidade desse alinhamento estratégico, até para depois, quando a gente precisar, e acho que vocês, obviamente, convivem muito com isso, né? Quando acontecerem coisas externas que estavam fora do controle, que vão chacoalhar a priorização daquela iniciativa, esse esforço da camada superior está comprada também para manter aquilo como uma prioridade, né? Porque senão o mercado vai, se transforma e, puxa, deixa isso aqui de canto e agora eu preciso focar naquele outro tema ali. Então, acho que tem que estar bem alinhado nisso para que a gente continue, para que seja perene mesmo a iniciativa que a gente está trabalhando. Que legal. Teve, durante esse projeto todo aí do Unlocking, teve algum momento deu liga, assim, que você fala, cara, isso aqui foi o que mais me encantou, foi algum insight, alguma fala de alguém? Legal. Eu acho que teve o momento em que a gente fez a entrega final ali, né, que foi enfim, fizemos o relatório, validamos várias coisas, discutimos, e aí trouxemos alguns especialistas, né, junto com a Liga ali, para apresentar isso para a diretoria. Eu acho que ali foi muito legal, porque deu para ver os executivos da empresa mesmo ali, né, que estavam sendo provocados por algumas questões, percebendo que
talvez não estivessem olhando para alguma coisa, ou estavam olhando para aquilo, mas não estavam vendo o potencial do impacto que aquilo tinha naquele momento, né? Que, poxa, a gente trouxe especialistas focados especificamente, sei lá, o tema de CBDC, por exemplo, né? A gente já estava envolvido ali com o Drex, por conta do consórcio que a gente tem ali do Banco Central, mas e as possibilidades de aplicação? E quem está, de repente, olhando para isso em outros mercados, que já está vendo cases práticos, reais, que às vezes a gente no dia a dia acaba não conseguindo também mapear tudo, né? Então, ter esse momento de troca que aconteceu, não só de exposição do material, mas de debate com outros especialistas ali, acho que foi muito rico e trouxe bastante peso para a gente depois conseguir priorizar algumas iniciativas também. Que legal. Queria voltar agora pro doutor Tiago Iglesias, porque, bem, Tiago, doutor pela USP aqui, em inovação, então nada mais oportuno aqui de eu explorar um pouquinho esse lado também. Primeiro que eu queria ouvir um pouco já que te conheço um pouco mais para você dividir aqui com a audiência, como conciliar essas duas coisas, né? O pessoal que geralmente vai para a linha de negócio, vai fazer um MBA, enfim, vai fazer algum curso de especialização, e você quis seguir também a trajetória acadêmica ali, até fazer o doutorado. Por que disso e como é que você fez? Legal. Acho que, enfim, o porquê é porque eu sempre gostei Sempre gostei não, né? Quando a gente é moleque, a gente gosta de jogar bola. Mas eu fui construindo esse gosto por estudar, né? Por estar sempre, enfim, pesquisando e vendo coisas novas. Eu cheguei a fazer MBA, acabei a faculdade, aí depois da faculdade eu fiz um MBA, depois do MBA eu fiz um mestrado, depois do mestrado eu fiz doutorado. Assim, eu nunca parei de estudar desde que eu comecei a estudar. Sim. Teve um hiato ali de um ano entre um e outro, mas assim, era já pensando no próximo, sabe? Agora eu tô no momento de o que vai ser o próximo, será que vai ter um próximo? Enfim, mas acho que o primeiro ponto é esse, sabe? Assim, é um negócio que eu nunca parei e gosto desse processo de estar em contato com novos conceitos, novas pesquisas, novidades, enfim, tanto profissionais quanto acadêmicas. Acho que isso traz um primeiro ponto. O desafio do tempo, ele existe, né? Porque o tempo, ele é escasso e a gente tem que priorizar iniciativas, né? Acho que a frase clássica, né? Você não está sem tempo, você não está priorizando, aquilo é uma verdade, né? A gente faz escolhas ali na hora de dedicar tempo para o que a gente quer fazer. E dá para conciliar. Vai muito de cada um, né? Assim, poxa, eu sou casado, mas não tenho filho. Será que se eu tivesse com um filho pequeno, eu ia conseguir conciliar trabalho, doutorado e cuidar de uma criança? Não sei. Acho que não. Mas, enfim, tem gente que consegue. Eu já vi. Eu provavelmente não conseguiria. Mas cada um tem que se descobrir também aonde que eu estou conseguindo alocar o meu tempo e priorizar meu tempo para algo que também faz bem para mim, né? Então, acho que isso é uma coisa que é uma coisa que eu gosto. Então, eu arrumei uma forma de alocar tempo para fazer aquilo enquanto eu conciliava as outras coisas da vida. Acho que esse é um primeiro ponto para sua resposta. Junto com isso, ainda explorando um pouco mais do Tiago, você acaba, por conta da pesquisa acadêmica e chegar até o doutorado, acaba se deparando com muita coisa de mercado, porque tem que fazer a pesquisa em si, conversar com as pessoas e também o lado acadêmico. O que isso te trouxe ou você acha que traz de diferencial pro Tiago como especialista em inovação que está efetivamente no mercado? Legal. Eu acho que... aí eu vou trazer também, acho que a visão da inovação aberta, né? A gente fala de inovação, são várias as possibilidades de temática de inovação. Eu comecei a me conectar com a temática de pesquisa e inovação e inovação aberta foi uma coisa que achei muito relevante, até também pelo contexto profissional, né? E aí, o contexto acadêmico, ele traz algumas vantagens, eu acho, assim, né? Que você tem muito mais abertura para conversar de forma mais profunda com diferentes profissionais, às vezes até competidores, porque você está indo para uma vertente de pesquisa e desenvolvimento de conhecimento, né? Acho que isso é uma coisa legal. Você tem também uma conexão que hoje, o meu orientador lá na FEA, né, é o professor Moacir. E ele é hoje o presidente da Triple Helix, que é uma organização que faz a conexão ali entre o mercado de trabalho, né? As corporações, as organizações, a academia, né? E o governo. Então, as três pontas ali. Quando você está
no ambiente de pesquisa, você quer entender o todo, né? O quanto que isso pode ou não influenciar o sucesso ou não o sucesso de uma iniciativa. E você acaba se aproximando mais desses diferentes players, né? Então, não só das corporações, que é o que seria tradicional para um profissional, Sim. mas se aproximando também de questões do governo, e não necessariamente do governo, assim, uma entidade política, uma pessoa política, uma organização que tem conexão com o governo, um BNDES, uma FAPESP de pesquisa, que é com fundos governamentais, eventualmente tipos de modelos de financiamento também apoiados pelo governo, e a academia no conceito de entender quem está pesquisando aquele tema, quanto que aquela linha de pesquisa tem aplicação mais prática ou às vezes mais acadêmica, porque também tem isso, né? Às vezes a pesquisa tem um cunho muito acadêmico, porque no final querendo desenvolver conhecimento, e desenvolver conhecimento acadêmico é válido também. Sim. Não precisa todo conhecimento ter uma coisa prática, pode ser que a prática daquilo possa ser uma coisa futura, mas de alguma forma você está em contato com aquilo, talvez que no profissional você não ia nem atrás, né? Então, eu acho que ele abre um leque de possibilidades de conexões que você poderia fazer por conta, mas provavelmente na correria do dia a dia você ia acabar ficando no que você precisa fazer mesmo. E naquele momento você, poxa, eu preciso desenvolver minha pesquisa. Obviamente, aí, né? Procure pesquisar uma coisa que você gosta, porque dá trabalho e, poxa, se você estiver fazendo sem uma vontade de fazer aquilo, vai ser complicado, né? Mas você pesquisando uma coisa que você gosta, você vai começar a se conectar com muito mais gente desses diferentes ecossistemas, isso vai gerar muito valor para a pessoa, mas também para organizações que você está conectado. Então, poxa, é bom para a USP que eu esteja conectado com diferentes empresas para eventualmente num SciBiz, que é um evento que a gente faz lá, a gente de repente trazer uma conexão. É bom para uma corporação, para a Evertec, para a Sync hoje, que eu esteja conectado com a USP, ou a gente hoje está com a iniciativa de expansão também do Torque ali para o Chile. A gente foi lá conectando com a Universidade do Chile, com a PUC de lá. Então, também tem linhas de pesquisa específicas olhando para o mercado financeiro lá. Então, poxa, isso traz também valor para a organização. E, enfim, o ecossistema todo acho que cresce com isso, né? Então, acho que é um pouco da minha visão em relação ao porquê que é benéfico e não só para um lado. Para todos os lados, acho que é possível gerar valor em cima disso. Maneiro. Dentro do, vamos dizer, do expertise, né, de misturar de novo as duas coisas aqui, vou aproveitar duas outras perguntas aqui para o Dr. Tiago. Primeiro o pessoal que talvez não tenha tanto contato com o universo de startups, em particular das fintechs, daí vai ter as fintechs, as tech fins. Diferencia um pouco isso. Por que tem tanta terminologia dentro das fintechs? Tá. Já tem gente, inclusive, questionando esses termos. Tentar simplificar, né? Fintech e TechFin, né? Pensa que a TechFin, ela é uma provedora de tecnologia para simplificar, tá? Para uma instituição financeira. Porque instituição financeira é um termo específico do Banco Central também, que quer dizer uma coisa, tá? Mas pensa que assim, para alguém que vai trabalhar com dinheiros, né? Eu vou fornecer tecnologia para essas empresas. Então, isso é uma TechFin. Se tivesse que definir a Sinqia, seria uma TechFin. Perfeito. Exatamente. Assim que seria uma TechFin. A gente fornece tecnologia para as empresas que trabalham no mercado financeiro. Já o Itaú é uma fintech. Se a gente quiser simplificar também aqui, é uma instituição que a tecnologia é parte do back-office dela, mas ela entrega produtos financeiros, já trabalha com produtos financeiros para o mercado. Então, acho que essa é uma forma de simplificar. Aí começam a vir outros que, enfim, infratech, né? Aí, que acaba que conecta uma coisa com a outra. As terminologias, até se você for olhar academicamente, dificilmente você vê esses tipos de termos, porque tem que estar muito bem claro, né? O próprio termo startup é um termo complexo, né? Sim. A gente tem lá empresa de base tecnológica, né? É um termo muito usado na academia para se referenciar a uma startup. Porque o termo startup pode ser interpretado de formas diferentes por diferentes pessoas e isso é complexo quando a gente está falando de uma pesquisa, né? E no mercado talvez falar assim, olha, startup não necessariamente precisa ter base tecnológica. Ele falou, peraí, mas qual que é o conceito então que a gente usa, né? Exato. Outra brincadeira é se de fato daria para chamar ainda assim que é de startup ou em que momento que ela deixou de ser startup? Olha, a gente até recentemente foi chamado, saiu uma pesquisa global que listava, acho que as 100 principais... eu acho que eles usavam o termo fintech, eu preciso até olhar. Acho que não era TechFin, mas as 100 principais fintechs do mundo e assim que eu estava lá. Isso deve fazer uns
uns 18 meses, pouco menos de 2 anos. De novo, a linha do que eu quero traçar... O Nubank é uma fintech? Se o Nubank é uma fintech, ele vale mais que o Itaú é uma fintech? Ah, não, mas porque o Nubank é mais novo. Ah, mas qual é a data? A minha pesquisa, por exemplo, a pesquisa tinha como foco ali, né, universo startups. A gente traçou uma linha, que foi o ano 2006 ou 2007, acho assim. E a partir dali, a gente desconsiderou as startups porque também eram assim, a empresa era um autodeclaratório, né? Então a empresa se considerava uma startup e cada um pode considerar ou não uma startup, né? Perfeito. Mas eu preciso definir de alguma forma onde que eu tô traçando a minha linha para aquele escopo que eu quero trabalhar. Assim, no mercado não vai ter isso, sabe? Tipo assim, um escopo consenso entre todo mundo. A gente vai ter que ir entendendo e trabalhando com a evolução desses termos também durante a construção desses conhecimentos, né? Sinqia, para quem não conhece ou não tem tanto conhecimento assim da história, mas é lá de 96, mais ou menos, né? Sim. Então, vamos dizer, estaria fazendo daqui a pouquinho 20 anos no máximo. 30 anos já, quase. 30 anos já. Então, assim, tá bem recente, né? Último ponto que eu queria aproveitar ainda, o Thiago, o doutor Thiago, era comparando um pouco o que é a tua leitura da maturidade do mercado de inovação hoje no Brasil. Legal. E daí, se você puder, compara um pouco com como você enxerga isso na tua rotina hoje, Evertec, Sinqia. Tá, vamos lá. De novo, falar de mercado de inovação é uma coisa... Voltar para o sistema, escopo, né? Escopo gigantesco. Se a gente for falar de inovação, por exemplo, no setor agro, poxa, o Brasil puxa muita coisa. A gente tem muita pesquisa legal, né? Enfim... energia, biologia, tecnologia para o setor agro, por exemplo, que você talvez não veja em outros países, mas que lá você vai ver uma pesquisa específica lá para manufatura na Alemanha. Tem uns movimentos mais antigos que acabam também desenvolvendo mais conhecimento e a evolução do conhecimento ela é feita em cima de conhecimentos anteriores, né? Então, o arcabouço que já existe me fortalece para ter mais relevância, mais pesquisa, mais desenvolvimento de conhecimento na evolução daquele tema. Então, assim, o Brasil tem pontos muito fortes. O mercado financeiro, por exemplo, brasileiro, é um case mundial para muitos, em muitos casos. A gente hoje, no cenário Evertec, por exemplo, né, que a gente está... assim que é adquirida pela Evertec. A Evertec, atuação ali, 26 países do Caribe e da América Latina. E, poxa, quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente está vendo, por exemplo, agora o Chile fazendo um movimento de institucionalizar e discutir o Open Finance. Aqui a gente já está há algum tempo nisso. A gente está falando de CBDC já com testes, provas, consórcios do próprio banco, organizados pelo Banco Central. Outros países ainda estão, enfim, começando a engatinhar em outros tempos. Pagamento instantâneo é uma coisa que é super relevante aqui. Então, assim, cada segmento, indústria, vai ter, acho que, um estágio de maturidade diferente. Acho que isso é importante. As motivações disso são temas para pesquisas, sei lá quantas aí, para a gente conseguir chegar nos porquês, né? Tem vários fatores. O Banco Central ser super engajado, por exemplo, é um case constantemente premiado mundialmente por ser ter um foco de inovação. Acho que isso traz bastante coisa. Tem algumas desvantagens que a gente tem por natureza, que assim, muito da construção de conhecimento, não só acadêmica, mas muito acadêmica, tá, por exemplo, em inglês, né? Porque, poxa, publicações em journals relevantes, avaliação peer-to-peer, lá tem tudo um quê que é um mundo mais em inglês, vamos dizer assim. E aí isso às vezes limita também pesquisas ou, enfim, distribuição de conhecimentos que são feitos puramente em português, ou que limitam também o nosso usuário aqui comum de ter acesso a isso, né? Sim. Então isso também talvez trave um pouco da evolução. A gente tem aquelas máximas, né, de... puxa, quando alguma coisa é lançada nos Estados Unidos, em 5 anos a gente vai estar aqui, né? E talvez aí do Brasil para ir para um Peru são mais 5 anos, sabe? São coisas que, dentro de um contexto macro, tendem a acontecer, mas não necessariamente numa indústria específica vai ser dessa forma, numa área de atuação, por exemplo, vai ser dessa forma. O CVC, por exemplo, é um tema muito relevante que no Brasil ele é mais incipiente do que ele é, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, mas ele está mais desenvolvido aqui do que em algumas regiões da África, por exemplo. Assim, esse movimento pode acontecer. O que não quer dizer que
a gente não tem históricos e histórias muito boas de VC, de CVC aqui, que se comparam às que existem lá fora já. Temos isso, temos cases estudados de forma inversa ali pelos outros países. Porque a gente está, de alguma forma ou de outra, conseguindo absorver esse conhecimento, se transformar e trabalhar para se desenvolver em cima disso. A USP, inclusive, tem várias linhas de pesquisa muito legais nesse sentido. Foi uma sorte também ter tido a oportunidade de fazer o doutorado lá. A gente já está na reta final, o papo viraria 3 horas aqui, fácil. Estou cheio de perguntas para te fazer, mas o tempo vai contra nós. Queria aproveitar esse final, porque você claramente falou assim, de tecnologias, falou de tendências, falou dos benefícios que a gente tem aqui no setor de financeiro no Brasil, mas talvez para o consumidor final, ou talvez para o pessoal que não tenha tanta visibilidade desse setor, a gente enxerga os últimos movimentos como Pix pegou, Open Finance parece que não pegou. Daí quando vai falar do Drex, e aí? Ele é mais pro pegou ou não pegou? E se você concorda com essa visão de que tem coisas ainda que elas estão maturando, ou que, no caso do Open Finance, e elas vão pegar ainda, ou se... não, talvez a gente em alguns momentos acaba tentando entender se realmente vai virar uma coisa de alta demanda, alto consumo, ou se tem algum outro blocker aqui no meio do caminho. Legal. A definição do pegou ou não pegou é boa também, né? O que é considerado pegou ou não pegou? Acho que no final a gente tá falando assim, puxa, o pessoal tá usando, né? A gente tem a palavra casos de uso, a gente tem casos de uso, claro, o pessoal tá de alguma forma apoiando. E o Pix é um sucesso estrondoso nisso, né? Tipo assim, a curva de adoção e como ele superou todos os outros meios de pagamento é uma coisa fenomenal. Talvez também porque ele seja uma coisa muito simples pro usuário final, né? Não tem nenhum segredo, né? Eu já fazia transação com dinheiro, eu só tenho um jeito novo de fazer. O Open Finance está começando a ter casos de uso já interessantes também, né? A gente vê ali melhorar a oferta de crédito com base em eu abrir os meus dados. Poxa, é interessante para o usuário, não é interessante para o usuário? Tá gerando valor para quem está ofertando crédito ou não? Tem outras questões vindo aí nesse sentido também que tem um potencial, talvez a adoção seja menos rápida, porque também não é algo tão simples, né? O brasileiro, em relação à temática financeira, não é dos povos mais educados, assim. Educados, avançados em relação a entender tudo mesmo. A educação financeira da conta de casa, mas também o que está acontecendo no ecossistema financeiro como um todo, né? Eu conheço todos os produtos, todas as coisas que acontecem. A temática de bets, por exemplo, agora, né? Esses dias eu estava vendo um gráfico de adoção das apostas online por país. Vários países que já estão há, enfim, anos, né, fazendo isso acontecer. E, de repente, o Brasil, do nada, desponta e lidera isso absurdamente. Porque o pessoal, tem gente que conversa sobre bet como investimento. Não, é um investimento. O conceito não está correto ali, sabe? Então, talvez isso também atrase a adoção de algumas coisas. O Drex, ele tem um que é interessante de também possibilidade de impacto grande no ecossistema quando a gente fala de simplificar coisas, né? Imagina um processo de transferência de veículo, eu não preciso mais ir no Detran, porque vai estar na blockchain, quem é o dono, e a hora que o dinheiro pingou, está condicionado a passar a transferência para quem fez o dinheiro pingar. Poxa, simplifiquei muito o meu processo de um caso de uso específico do Drex aqui, entendeu? Mas aí eu tenho que garantir que essa tecnologia, a gente percebeu quão o brasileiro é criativo, né? Eu estava lendo semana passada, eles estão com um case nos Estados Unidos também de simulação de Pix, né? Com 7 grandes bancos lá numa rede interoperável para fazer isso acontecer. E descobriram, depois de começar a rodar alguns beta testes, que, poxa, o índice de fraude é maior do que eles esperavam. Se tivesse vindo ver o Brasil, ia perceber que o índice de fraude é grande, porque o pessoal é criativo, o pessoal dá um jeito de fazer. Então, assim, tem uma preocupação também de tentar garantir que aquilo vai, de alguma forma ou de outra, blindar maior parte possível de tentativa de fraude. Vão continuar acontecendo. É complicado isso, mas, enfim, é parte da natureza do ser humano de tentar, de alguma forma, ludibriar. E a gente tem que educar o povo também para ele entender por que poxa, é melhor fazer daquela forma, melhor utilizar aquela solução, melhor conhecer mais sobre aquele tipo de produto. Poxa, será que a possibilidade de entender mais sobre o Open Finance não vai possibilitar alguém de estar mais aberto a utilizar ele para renegociar uma dívida que vai ser melhor para ele no longo prazo? Será que ele não está fazendo isso porque, poxa, ele
tá desconfiando também, e isso é uma natureza nossa também. Puxa, o que vão fazer com os meus dados, né? Toda a conversa de LGPD e tal, o pessoal às vezes até criou um medo sobre isso. Melhor não abrir nada para ninguém, mas, poxa, de repente ali tem uma oportunidade. Então, acho que tem uma amarração ali entre conhecimento das pessoas, as organizações incentivando também essa evolução e a propagação desse conhecimento, o regulador participando desse processo também. Acho que tudo isso amarra a transformação aí do mercado financeiro especificamente, né? Para a gente encerrar, queria que você contasse os próximos passos. Torque, Sync, Evertec, o que é que vocês estão olhando, o que está no roadmap de estratégia de inovação de vocês? Legal. A gente está trabalhando bastante essa expansão, né, da atuação do Torque ali para a América Latina como um todo, né? O Caribe também, os países que a Evertec tem. A gente está com uma iniciativa ali em aberto no Chile nesse momento. Estamos olhando para outras também. Enquanto tese, iniciativas, a gente está olhando para tudo aquilo que de alguma forma vai potencialmente, né, gerar valor para o mercado financeiro. Varejo também, quando a gente vai olhar para a Evertec aqui, então a gente está em momento também de ajuste de tese, discussões ali de tamanho de cheque, de tipo de tecnologia, tipo de tamanho de momento de empresa que a gente quer olhar, o que não quer dizer que a gente não está olhando, a gente está sempre em contato ali, o deal flow não para, né? Conversa com startups, conversa com fundos, conversas com empreendedores, para a gente conseguir aproveitar as melhores oportunidades para gerar valor para o contexto todo, né? Não só para a Sync e para a Evertec, mas para esses empreendedores, para as outras entidades que estiverem conectadas ali no ecossistema com a gente também. No final, a gente também entende que a gente não é só uma organização, a gente é um conjunto de organizações que está junto com a gente ali, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos parceiros, os investidores também. A Evertec é listada ali, né, na Bolsa de Nova York, então também tem outros players envolvidos nesse processo que também estão preocupados com o desenvolvimento da empresa. Então a gente tem que ter tudo isso em mente para a gente trabalhar a melhor estratégia aí para gerar valor para os nossos stakeholders e para o mercado como um todo também. Nosso foco é transformar efetivamente com tecnologia os mercados em que a gente atua. Para o pessoal ficar ligado no Thiago e na Sync, na Evertec, como é que faz? A gente tem as redes sociais, pode procurar aí. A gente tem tanto o Torque Ventures, podem ir no nosso site, torque.ventures, ou nas redes sociais, Torque Ventures também. Sync e Evertec, tanto Evertec Brasil quanto Evertec. A gente está no momento ali de consolidação de vários canais, então tem muitas oportunidades aí para o pessoal seguir. LinkedIn, Instagram, podem seguir lá nosso site também. A gente tem lá newsletter também, quem quiser assinar para receber novidades na própria Sync, a da Evertec também, tá? Venham com a gente. Thiago, muitíssimo obrigado. Foi ótimo o papo. E eu já vou convidar o pessoal a mandar um monte de perguntas aqui pra gente, porque provavelmente eles têm muitas outras dúvidas sobre futuro do DREC, sobre que outras tecnologias que estão surgindo no mercado financeiro, quais as questões que você falou até de fraude, a gente nem teve tempo de explorar isso aqui, mas esse assunto é muito rico, já fica o pré-convite para a gente fazer mais um papo. Não, com certeza, será um prazer e podem mandar suas perguntas, a gente vai endereçando e respondendo conforme a gente for recebendo, sim. Vai ser muito legal. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Gui, obrigado. Galera, excelente episódio aqui. Se vocês estão acompanhando o LigaCast, você vê que eu estou trazendo gente só que realmente entende de gestão de inovação. Hoje foi um episódio especialíssimo porque a gente consegue olhar, inclusive, de uma maneira mais ampla, né? Aprendi várias coisas com o Thiago aqui, no sentido de a gente conseguir equilibrar prioridade estratégica, conseguir conciliar essa visão mais macro e micro, inclusive ele trazendo um olhar até acadêmico, conseguir ter uma isenção de olhar por fora, mas também aportar isso para a empresa e, acima de tudo, conseguir colaborar, né? Ter essa transparência na colaboração com os empreendedores. Então, espero que vocês possam aproveitar esses aprendizados e vários outros dos convidados e convidadas que a gente tem trazido aqui no LigaCast, que é o seu episódio, o seu podcast para transformar pessoas e empresas através da inovação. Fiquem ligados aqui conosco. Um abraço.